Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou Abraim Baz e este é o programa Literatura em Foco. Claro, gravamos na Biblioteca da Academia Amazonense de Letras, Biblioteca Genesino Braga. Nosso convidado especialíssimo, professor doutor Daniel Barros de Lima, professor da nossa Universidade do Estado do Amazonas, na cidade de Tefé. E é com ele que você vai conhecer um pouco do período da borracha. Professor, nossa historiografia tem passado por uma certa revisão nesses 40 anos. Ou seja, os historiadores mais jovens têm trazido pensamentos novos nesse olhar da historiografia. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Abrainho, essa pergunta é tão pertinente que não seria outra pergunta melhor para abrir a nossa conversa hoje. Existe um revisionismo histórico presente na universidade nos últimos 40, 50 anos, como você bem definiu, e que a gente precisa fazer alguns pormenores nessa explicação para que não cometamos o erro de achar que o revisionismo joga fora e abandona tudo que foi produzido nas décadas iniciais do século XX, especialmente na nossa historiografia amazonense. Isso significa dizer que aqueles historiadores do passado, que nós podemos citar Arthur César Ferreira Reis, Mário Ipiranga, Djalma Batista e outras mentes brilhantes da nossa formação social, cultural e econômica, eles estavam respondendo às demandas do seu tempo. Então, julgar isso puramente como inexpressivo ou obsoleto é um erro crasso e até anacrônico, com base no meu tempo. Então, nós na academia temos buscado dar essa ponderação necessária para que os nossos estudantes, alunos, pesquisadores jamais possam tecer uma única linha, por mais inovadora que seja, acerca da pesquisa acadêmica, sem lançar mão daqueles que rascunharam os primeiros escritos, mesmo que não necessariamente formados na área da história ou de qualquer área da antropologia da nossa região, mas que estavam lidando com o que era possível lidar com aquele tempo, com as impressões que eles tinham, com as representações que eles tinham daquela realidade para escrever história. Então, eu acredito que esse revisionismo ele se enquadra, ele é legítimo, ele é pertinente com esta ressalva inicial antes de apresentá-lo. É notório que nos últimos 40 anos a academia tem produzido muito, como nunca antes na história. E mais recentemente, nos últimos 20 anos, por conta da Universidade do Estado do Amazonas, que quebra esse monopólio, por assim dizer, da pesquisa que é produzida praticamente pela Universidade Federal do Amazonas, mas que amplia sobremodo e sobremaneiramente e alarga essas percepções atuais para novas demandas. Ou seja, os historiadores do presente estão lidando com coisas absurdamente inusitadas, inéditas do ponto de vista da história do final do século XX e início do século XXI. É nesse sentido que algumas metodologias que no passado elas eram absolutamente ninguém nem imaginava, como é o caso dos jornais. Eu já estou aqui adiantando a principal tratativa da obra que nós estamos contribuindo, colocando na prateleira nesse revisionismo. Os jornais, durante muito tempo, eles eram fonte absolutamente que estava de lado, que era deixado de lado por conta de Ender. Depois a gente pode falar melhor sobre isso. Mas foi esse alargar das fontes, alargar das perspectivas, os novos acontecimentos, os novos rumos do mundo a partir da década de 80, né? Início dos anos 90 e final do início dos anos 2000, que trouxe sobre nós a responsabilidade de lançar luz e não abrir mão, ou seja, lançar mãos da historiografia do passado e compreender como que se deu toda a nossa formação histórica, social, antropológica, enfim, todo esse lugar sobremodo importante que o historiador precisa ter acesso. Não dizer isso aqui era isso aqui eles estavam como a pecha geralmente serve, né? Eles eram puramente economicistas ou positivistas, isso não me serve. Calma aí, né? Quer dizer, foi por meio disso que nós chegamos até aqui hoje. Mas para além disso, poder também lançar
novas luzes sobre os instrumentos atuais, sobre os objetos que a academia hoje, ou que a sociedade, melhor dizendo, hoje coloca. Sua obra, sua pesquisa, seu doutorado, traz, de certa forma, um momento inovador. O senhor valorizou a imprensa. O senhor foi buscar lá nos jornais antigos o que se falava daquele período, o que se dizia, o que se publicava. Eu, na minha modéstia conhecimento, meu modesto conhecimento, eu não encontrei na historiografia da borracha ninguém falando da imprensa a não ser o senhor. Por que esse olhar da imprensa? O que lhe levou a buscar isso? Olha, é um tanto que perdido no início da nossa primeiros passos de um historiador. Estava eu andando ali pelos corredores da Universidade Federal e conhecendo um pouco das linhas de pesquisa. A paixão pela história era uma coisa que vinha desde a infância, mas eu não posso, antes de responder diretamente essa questão, sem acreditar e citar aqui, valorar a amizade e o companheirismo do professor Dr. Luiz Balcaça Peixoto Pinheiro. Então foi a partir desse contato com a professora Maria Luísa Ugarte e outros ali na academia, que trabalha muito a imprensa, que tem como a pedra de toque, né, como a veia principal o funcionamento. A Universidade Federal, na linha de História e Movimentos Sociais da Amazônia, possui um laboratório de imprensa amazonense. Está lá dentro da Universidade Federal, aberta a qualquer pessoa. A Universidade Federal não pode, a universidade como um todo, se tornar uma redoma da qual nós temos riquezas ali que somente alguns ditos especialistas podem acessar. É aí que entra o papel da popularização da ciência, onde as excelentes coisas que podem ser produzidas lá dentro possam chegar na mão da pessoa mais comum da cidade de Manaus e ela poder ler, entender e se ver ali. Então, a partir daquele momento inicial, iniciava uma jornada, uma trilha da qual os percursos, ora errando, ora acertando, as nuances, os meandros da pesquisa acadêmica se apresentavam diante de mim. Eu fui me apaixonando por pesquisar jornais. Até então, nenhum tipo de relação com ideia inovadora, até porque muitos outros pesquisadores estão usando jornais, mas a relação dos jornais para traduzir a interpretação de um momento tão crucial da nossa história, você tem razão. Existe aí certo ineditismo de entender a formação social, cultural e econômica da nossa região a partir dos jornais. E olha só, há pouco na pergunta anterior nós falávamos sobre a historiografia anterior, clássica, que pouco lançou luzes sobre os jornais. Existem razões para isso, eles tinham acesso às fontes possíveis, existia uma metodologia própria que lhe conferia essa habilidade, mas aqui entre nós, Abraim, você mais do que ninguém pode confirmar. Olha que dura tarefa nós temos, interpretar a realidade. Aprofundo, interpretar a realidade do passado. Aprofundo, do passado de pessoas que já não estão mais vivas. Aprofundo em acessar fontes que necessariamente não podem outorgar o monopólio da verdade. E essa foi a pedra de toque. Quando eu consigo pesquisar a imprensa, eu preciso fazer as perguntas: que imprensa? Quais jornais? Sob que ponto de vista editorial? Qual era a lente que esse jornal lançava sobre essa Manaus que está se formando no final do século XIX, início do século XX, para traduzi-la como o espelho da verdade do que acontecia? Olha a dura missão. Eu falo, chega no meu coração, já palpita, assim, de alegria de poder ter achado um desafio que valia a pena percorrer e que não está esgotado. É uma fonte inesgotável. Então, a partir daí, acessar essa gama de jornais, uma imprensa profícua de mais de 500 periódicos da imprensa amazonense que existiam antes da virada do século XIX para o século XX, datando ali, não podemos esquecer de uma obra muito pertinente do Ribamar Bessa Freire, 100 anos de imprensa do Amazonas, que ele cataloga ali, então,
essa imprensa inteira e nós podemos acessar esses jornais. Que riqueza é essa? Que baú é este? Então, a partir daí, nós podemos entrecruzar essas fontes para interpretar uma realidade que ainda não tinha sido vista. Tá certo. Eu aproveito a oportunidade para pedir licença do professor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas prometo, voltamos rápido. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo com muito prazer com o professor doutor Daniel Barros de Lima. Falamos da sua obra O Seringueiro na Imprensa Amazonense, uma obra que vale a pena você conferir. Professor, nesse período de pesquisa, o senhor vai buscar lá o seringueiro. Eu queria que o senhor falasse desse seringueiro que começa lá atrás, lá no século XIX, mas que depois ele tem a sua importância a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Pois bem, o século XIX, nós amazonenses, sabemos que enquanto Estado ou província, primeiramente, desmembrada do Grão-Pará, Maranhão, ali idos de 1850 para frente, começa essa efervescência dos nossos recursos. A borracha, 20 anos antes, ela é então assim descoberta sob o ponto de vista do capital. Não vamos esquecer que século XIX, final do século XVIII, nós estamos em grande ascendência mundial pela Revolução Industrial, então é importante contextualizar isso. A Inglaterra à frente de tudo isso. À frente de todo esse processo e fonte e matéria-prima a todo custo em todos os lugares, né? E aprouve a Amazônia ser esse grande depósito, né? Aparentemente inesgotável dessa produção da borracha, que posteriormente, não apenas para tantos utensílios do dia a dia, mas especialmente pelo advento do veículo no início do século XX, vai servir muito às aspirações do capital. E nós vamos, a partir daí, ver as primeiras notícias nos jornais. Embora a pesquisa esteja com um recorte em 1890, eu pesquiso o contexto, eu preciso olhar o que está acontecendo décadas anteriores a 1890. E o que a gente descobre são alguns jornais vinculados, os primeiros ao Império do Brasil. Curiosamente, diga-se bem de passagem, o primeiro jornal desse período que está ali após a nossa ascensão como província desmembrada no Império, como a elevação do Amazonas, em 1850 para frente, é um jornal chamado Estrela do Amazonas, que era capitaneado ou com um único funcionário do governo imperial aqui na cidade de Manaus, Silva Ramos. Silva Ramos, grande Silva Ramos. Então, é a partir das letras, da prensa de Silva Ramos, que nós vamos ter as primeiras publicações, o modo como o Império está tratando a província recém e fundada, a importância dela para o ponto de vista governamental da nação, são ali. Então isso tudo me impressionou. 1870 nós temos ali a década da Grande Seca no Nordeste, jornais inclusive do Nordeste já noticiando as questões da seca, as questões migratórias, a borracha, as oportunidades, até chegar naquele período do Fausto, que nós sabemos que é uma ilusão, como disse Edneia Mascarenhas. Deixa isso muito claro. Daquele verniz que é criado em torno desse desenvolvimento que a cidade de Manaus passou e os seus arredores nem tanto, né? A periferia nem tanto, e o mundo vem para Manaus. Então é o planeta, são a confluência de diversas línguas, idiomas, culturas. Eu acho que, diga-se de passagem, sempre o professor vai falando as coisas, vem puxando outra coisa, né? Não estaria aí uma das razões daquela falta de identidade que nós tanto precisamos, né, com a nossa terra, com o nosso povo, por conta
profusão, dessa influência diversa, né, como se fosse uma torre de Babel, né, vindo para Manaus, para Belém, para as cidades da região norte, por conta desse boom da borracha, dessa exploração. Enfim, fica aí a pergunta. Mas o fato é que os jornais vão dar conta, Abraim, de informar essa grande efervescência. Isso me interessou. Só que tudo que já tinha sido escrito eu precisava ler, como eu falei na primeira pergunta, por parte daqueles escritores que são os nossos pais, por assim dizer, historiográficos. Mas eu precisava lançar luzes sobre essa pessoa. Eu queria saber quem ele era. O pesquisador ele precisa ser inquieto sobre essa perspectiva. Ter dúvidas sempre do que está escrito. Eu quero enxergar as entrelinhas. Quem era essa gente? Essa gente era tratada como massa, de maneira muito geral, massa trabalhadora que precisava, enfim, sobreviver, estava morrendo. Aquela história que nós já conhecemos, né? Mas quem são? Tem nome, tem sobrenome, tem família, tem aspirações, são seres humanos. Essas coisas começaram a me intrigar e a partir daí eu precisava acessar os jornais, mais jornais que dessem conta de representar aquele ser humano que nunca foi tão enxergado sob esse prisma, né? Que vivia à margem da sociedade. Da história, como Euclides da Cunha diz em sua obra, exatamente, e que vai trabalhar para se escravizar. Lembra disso? Então, esse ser humano foi o objeto principal da pesquisa. Eu precisava... Será que as fontes dos jornais ou entre cruzamento com outras fontes poderão revelar um sujeito ainda não interpretado por nós amazonenses? Essas foram as perguntas iniciais. E os jornais começaram a iluminar esse percurso. Essa luz lhe permitiu ter um olhar diferenciado sobre o ser humano seringueiro. Que não estava só. Nós podemos também dizer que ele deu conta de toda essa produção cultural, social, econômica. Existe o extrativismo amazonense como um todo, tem muitos aí tipos e categorias de trabalhadores, mas a gente sabe que quem deu o tom desse progresso do capitalismo industrial a partir da produção da borracha foi o seringueiro. E que é abandonado. Absolutamente. Abandonado, absolutamente. Quer dizer... Assim, autores que são citados nessa obra, como Ana Maria Dal, que eu posso citar aqui, investiga quem são esses tipos. Então, o que essa estudiosa, como dentre tantas outras, apresenta? Esse seringueiro, ele vem, sim, com aquela ideia e sedução de prosperidade, daquela propaganda que era feita, ora, pelas entidades governamentais, mas também pelo empresariado que aqui estava, vem em busca desse paraíso, dessa fonte de riqueza, desse Eldorado, né? Mas ele não é só personificado na figura do seringueiro. O que Ana Maria Dal fala lá, que havia uma grande, vamos colocar, outros tipos de trabalhadores nordestinos que por aqui migravam e que sim, muitos deles se tornavam seringueiros, mas outros se tornavam comerciantes na cidade de Manaus. Eles começaram a pintar mais um quadro social de outros tipos de trabalhadores que não somente o seringueiro. Mas a sua pergunta, quando você fala foi abandonado, a gente de maneira geral é tentado a responder que sim, porque é muito ínfimo o percentual de seringueiros nordestinos que vieram para cá e fizeram fortuna, que se tornaram seringalistas, os grandes coronéis. É exceção à regra. Pra você ter uma ideia, nos anos da grande crise, até 1917, 1920, o que se tem de registro nos jornais é de uma torrente humana vindo dos interiores e chegando no porto de Manaus como indigentes. Inchando a cidade. Exatamente. Quem vai cuidar dessas pessoas? Qual vai ser a política pública? E é importante lembrar que, para falar de leis para a dignidade, para a proteção dos direitos humanos, isso não existia. E nem o Código Civil nós tínhamos. Vamos lembrar nosso primeiro Código Civil, 1917. Então nós não tínhamos um Código Civil, muito menos leis que defendesse qualquer tipo de injustiça. Então acho que a sua conclusão ela é perfeita quando diz abandonado. Tá certo. Professor, novamente, peço licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas prometo, volto rápido.
Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo com muito prazer com o professor doutor Daniel Barros de Lima. Lembro que ele é professor da nossa Universidade Estadual do Amazonas, na cidade de Tefé. E falamos da sua obra recente, que é o resultado do seu doutorado, O Seringueiro na Imprensa Amazonense. A obra tem uma contribuição importante. Professor, de certa forma, vamos falar agora, o senhor buscou a imprensa, os jornais. Agora vamos falar das dificuldades. As dificuldades da pesquisa, 4 anos estudando, viajando, buscando fontes. Fale dessas dificuldades. Olha, o campo da pesquisa, ele seria um pouco redundante, né, a gente usar as mesmas expressões que nossos pares utilizam. Um desafio, talvez o maior desafio da vida de um professor, que realmente quer trazer algo relevante para a sua cidade, para a sua sociedade, quer deixar uma contribuição. Portanto, esses anos de mestrado ali na Universidade Federal e posteriormente no doutorado, certamente foram anos que mudaram a minha vida para sempre. Aquela chave que roda como a percepção de que você não está necessariamente trabalhando ou alienando-se para simplesmente pagar contas, para ter a oportunidade de fazer o que os seres humanos buscam, mas que você está escrevendo algo para a imortalidade. Aliás, que cenário mais privilegiado este para falar em imortalidade, não? De que aquilo que produzimos ficará para sempre na memória das pessoas. Quer dizer, o homem não morre mais, o ser humano não morre mais. E eu comecei a me dar conta da importância disso e eu não precisava, eu queria sair da zona da mediocridade. Você sabe que existe aquela coisa da barrigada, aquela coisa de fazer as coisas de qualquer forma. Então, primeiro, a própria tratativa dessas fontes já era um desafio. Imagina você passar dias e dias não lendo mais os jornais do teu dia a dia, mas os jornais de 100 anos atrás. Num esforço medonho de se transportar para aquela sociedade, para aquele contexto, para aquele momento histórico, aqueles códigos de linguagem próprios daquele tempo, dicionários à mão, conversas com colegas e pesquisadores que puderam cooperar nesse sentido. Então, era um grande exercício. Mas nós não tínhamos também a pretensão de traduzir uma verdade supra-suma sobre esse assunto. Mas alguma verdade nós iríamos revelar e ela deveria ser inédita. O percurso do jornal, a tratativa, um método muito importante que é fragmentar um jornal, uma história. Nós encontramos, acho que daqui a pouquinho a gente vai poder falar um pouco melhor disso, das histórias em si. Quais são essas histórias que definem o ser humano seringueiro? Quem são eles? O que eles estão fazendo? Eles estão apenas cortando borracha? É isso que os define? Como se eles fossem um robô? Um robô só para fazer aquilo? Ou uma máquina em série? Quer dizer, onde é que nós o encontramos com a condição humana? É isso que os jornais começaram a revelar. Como aqueles editoriais, e aí, diga-se de passagem, porque não dá tempo de a gente aprofundar isso, seria uma aula, uma palestra, que eram portadores de um discurso, que tinham sim a pretensão de nas suas páginas, traduzir o espelho da realidade. Que é uma expressão que a gente usa como se o jornal tivesse dado conta de traduzir o que é a realidade. De dizer para o cidadão aqui na cidade de Manaus que o seringueiro que estava no interior do estado, ele é pobre porque ele quer. Porque se ele se esforçasse para aprender a sua língua pátria, se ele se esforçasse para não ficar vadiando quando ele tem folga no período da chuva, com a pinga ou com o meretrício, coisas do jornal, tá? Ele bem que poderia ter a mesma fortuna do seu patrão. Quem que escrevia isso, Abraim? Sob que ponto de vista? Então, esse tipo de interpretação sobre esse ser humano que chegava aqui, da pior espécie possível. Quais eram as fontes dos jornais que poderiam revelar um lado humano desse ser humano que nós não tínhamos conhecido? Geralmente alguns jornais desses do interior do estado
estavam vinculados, jornais lá próximo, tá? Vejam só, os donos dos jornais eram donos dos seringais. O que você acha disso, Abraim? Era o doente dependendo do hospital, né? Então esse tipo de coisa, quando você vai descobrindo isso, mas como é possível acessar um ser humano não tão impresso dessa forma? E aí nós vamos atrás de fontes operárias, fontes de colônia cearense, você deve conhecer muito bem, de panfletagens, de aqueles movimentos iniciais de reivindicação, isso não está certo. Jornal, inclusive, que os defendia, jornal deles mesmo, arregaçaram as mangas, mesmo que por um curto período de tempo, porque a periodicidade desse jornal era muito pequena, eles não tinham vida própria, não tinham recursos, investimento para isso, mas dá para furar essa bolha. Eu fico muito feliz em poder citar aqui o Jornal do Comércio, que é um jornal a priori e historicamente vinculado aos grupos econômicos da nossa história, da nossa produção. Ele tem validade até hoje, mais de 100 anos sendo publicado. Mas ele tinha essa característica de perceber algumas entrelinhas e soltar nas suas linhas condições humanas que a gente se surpreende, mas estava sempre lá, a gente nunca prestou atenção. Aquela fonte que leva a um outro jornal, a uma história que você vai juntando, tem histórias assim incríveis, Abraim, que a gente vai garimpando e estudando e apresentando um ser humano que não era visto até então. E engraçado que tudo isso está sendo possível através do seu livro, da sua pesquisa. Eu peço licença do professor porque agora, neste momento, você vai assistir a nossa dica literária. Romain Koinov atravessou o Atlântico, veio da Bulgária e ele chega na Amazônia e transforma a Amazônia na fotografia. O livro Barcelos, a cidade do peixe ornamental, permitiu esta adaptação de um búlgaro, uma câmera fotográfica e a Amazônia. Foi dessa forma que este búlgaro adotou a Amazônia, fala português e mostra a Amazônia para o mundo através das fotografias. Seu livro tem registros memoráveis. Vale a pena conferir. Esta é a dica do programa Literatura em Foco para você. Estamos de volta, é o quarto bloco do programa Literatura em Foco. Hoje gravamos com muito prazer com o professor Dr. Daniel Barros de Lima. Falamos da sua obra O Seringueiro na Imprensa Amazonense. Vale ressaltar que trata-se de uma obra inédita porque pesquisa os jornais de época. Professor, o terceiro capítulo do livro é muito interessante porque traz histórias, traz romances pesquisados lá atrás, o entendimento que se falava de uma forma do romance, mas que tinha uma ação da história. Como é que o senhor conseguiu administrar isso? Eu diria que o terceiro capítulo, a obra ela é composta por 3 capítulos, o terceiro capítulo é o ponto máximo da pesquisa em seu desdobramento último. Como nós já, acho que quem está assistindo o programa está percebendo que nós estamos falando do livro. Todas as perguntas, de algum modo, estão organizadas a partir da organização dessa obra. O primeiro capítulo dando todo o respeito e a ênfase à historiografia regional sobre o tema, né? Esse estado da arte, vamos colocar dessa forma, dos nossos grandes escritores que precisavam, sobre os ombros deles, né, desses gigantes, é que nós vamos começar a enxergar um pouco mais. O segundo capítulo, essa confluência da imprensa, dos grupos donos desses jornais, quais eram os jornais que circulavam na cidade, para buscar o entrecruzamento maior possível da realidade. A gente fala muito de ponto de vista, né? Ponto de vista é a vista de um ponto.
Então, se eu tenho vários pontos de vistas, eu vou ter uma possibilidade de enxergar melhor uma realidade que, como dizia a Sandra... Uma visão mais ampla. Como dizia Roger Chartier, Sandra Pesavento, esses historiadores da escola francesa, da história cultural, a presentificação de um passado ausente. Eu não consigo acessar. A gente vê isso no cinema, né, na ficção, Viagem no Tempo e tal, a gente fica apaixonado por aquilo. Mas é impossível acessar aquilo ali se não fosse pelas fontes. E não apenas as fontes, o trato que eu vou dar a ela, o valor que eu vou dar a essa fonte. E o terceiro capítulo chega um momento assim que a gente ficava assim, tem que terminar mesmo, porque que coisa maravilhosa é você ter que agora selecionar o que interessa. O que vai ser, porque até mesmo isso é uma senão não conclui. Não conclui a pesquisa. E o terceiro capítulo, telespectador, você que vai poder ter acesso a essa obra, você vai ver o ser humano seringueiro e seringueira. Nós temos mulheres incluídas, nós temos famílias, nós temos pessoas que estão indo para o interior do estado do Amazonas, absolutamente seduzidos de maneira muito ampla e geral por uma ideia de riqueza, da qual ele chega lá, como nós já sabemos na linha da história tradicional, e vai estar subordinado a um sistema de escravidão, que não lhe permite viver. Famosa escravidão branca. Lá no Inferno Verde, por assim dizer, aonde há um sistema fechado, aonde ele não lucra financeiramente. Ele trabalha para escravizar, citando Euclides, mas trabalha para se alimentar, porque as pelas de borracha ele troca no aviamento, né, pelas condições inerentes à sobrevivência dele. Então nós vamos estudar a partir daí qual é o trânsito que esse seringueiro está fazendo e que os jornais puderam representar. E se me permita dizer, falando ao campo da historiografia, da teoria da história, as experiências poderão ser vistas a partir daí? É possível a representação me dar a experiência, que eu acho que é uma relação que nós fazemos nessa obra, de dois campos, conceitos historiográficos que são de escolas diferentes, conversarem. E a representação aí não é necessariamente o fictício, o irreal, tem base de verdade histórica. Eu não estou entrando num pós-modernismo que só prefigura as coisas ao acaso, eu invento as coisas da minha cabeça. Não, eu tenho fontes. E é a partir desse momento que as histórias começam a ser reveladas. Histórias de afogamentos nos rios, de ataque de animais, de guerras. O que era frequente? O que era muito frequente. Conflitos com os indígenas desse contexto. E aí temos os parintintins com... Parintintins são citados na obra. Quer dizer, esse conflito de interesses que estão ali, e a gente salvaguarda que não estamos pesquisando todo esse contexto, mas a partir da perspectiva do trabalhador seringueiro, como que ele lidava com esse contexto, que não é só produzir borracha, entregar no aviamento, trocar e se escravizar. Não, ele tem mulher no seringal. Tem mulher no seringal? Como que as mulheres eram tratadas? Elas eram também seringueiras? Era produto escasso, raríssimo e caro no seringal? Toda essa relação de humanidade, estupros, assassinatos, motins dentro dos seringais, histórias que os jornais revelaram em detalhes. A historiografia não tinha dado conta de trabalhar essas histórias. A percepção da sede do município mais próximo àquele contexto de um seringal, já com a polícia investigando crimes, a gente poder acompanhar essas investigações, o delegado. Tem histórias de seringueiros que vêm para a cidade de Manaus no período das chuvas e que são retratados nos jornais da cidade, como é o caso do Francisco de Holanda. Estou te apresentando o nome de um seringueiro. Ele tem nome e tem sobrenome, Abraí. Ele existiu. Ele veio com certo saldo da borracha para a cidade de Manaus, com anéis nos dedos e dinheiro, e procurando ali uma casa de meretrício, né, para poder se satisfazer, se saciar, né? E aí naquele momento ele leva um golpe da suposta prostituta que está ali vendendo o seu serviço, e ela sai para denunciar a polícia, e os policiais acabam roubando o restante do dinheiro que está com ele. Ele sai correndo lá para as bandas da Cachoeirinha, que não é tão longe do centro da cidade de Manaus.
aonde ele é perseguido. Quer dizer, gente, isso existiu, isso foi história, e que ninguém fala. Isso está sendo retratado pelo delegado de polícia. Quer dizer, está lá no jornal o que aconteceu, a investigação do caso, porque ele estava absolutamente perdido na cidade. Um fato inédito, que é um seringueiro vir para a cidade com saldo. Então, coisas como conseguir sair do seringal. E outras histórias mais, a confluência aí de perceber sutis, você melhor do que eu sabe disso, como os romances estão inseridos nesse ambiente de realidade amazônica, como você já tem feito uma obra brilhante de Ferreira de Castro, né? A Selva, Coronel de Barranco, Terra Caída e muitos outros personagens que estão cristalizados na nossa mente, e saber que aquelas histórias estão vinculadas a fatos verdadeiros ocorridos e acontecidos no Acre, no Amazonas. Então, poder reunir, selecionar essas histórias, dar um tratamento e poder colocar na mão do cidadão amazonense é a minha maior alegria e finalidade. Agora, professor, vamos falar um pouco deste avanço da cultura, do ensino, do saber da UEA. O senhor ministra aula em Tefé. Isso. Me fale do prazer de sair da capital e dividir com aqueles jovens lá no interior e proporcionar a possibilidade deles serem futuros doutores. Me fale deste prazer. É importante a gente falar da UEA. É um prazer bastante recente, que a gente conhecia muito de leituras, de interpretações teóricas, muitas vezes de gente que até esteve presente nessa complexidade, como diria Djalma Batista, para se interpretar, como dizia a professora Terezinha Frache, o ser da Amazônia, compreender quem são essas pessoas que não estão como quem sobrevoa a região e vê aquela mata verde, e como se ela fosse harmônica. Elas estão, se nós descermos um pouquinho, nós começamos a enxergar as teias, os conflitos, o subdesenvolvimento. E que vale ressaltar, antes de falar da minha experiência na UEA de Tefé, é muito bom você ter o fio da história, você seguir os rastros. Estar aqui nesse lugar com você, ao seu lado, um prazer enorme, já estou me antecipando, porque Djalma Batista, em 1979, ele que era dono de uma vastíssima formação, às vezes costumo, no afã do elogio a ele, do panegírico, dizer que era um Leonardo da Vinci da nossa região, que dizia: como nós vamos cuidar do interior do estado? Como vamos resolver esse problema de subdesenvolvimento que deixa distante as sedes dos municípios da cidade de Manaus e de Belém, mais do que qualquer outra distância que você possa imaginar em outros estados. Você sabe, conhece São Paulo, as cidades ao redor da capital paulista, que é mais próspera em alguns setores do que a própria capital. Não é o nosso caso. A degradação é absurda, a distância cultural, social, econômica, a dignidade dessa gente que está lá, fincada como raiz, e não sai de lá. Não sai porque tem pertencimento com a terra, e isso é respeitável. As pessoas que muitas vezes vêm de fora do estado, Rio, São Paulo, Sudeste, Sul, para assumir os cargos. Olha o desafio histórico, aquilo que Djalma Batista vai chamar daqueles filhos da terra que são, na verdade, enteados da Amazônia. Não são filhos da nossa terra e estão lá há décadas. Quando ele falou em 79, é necessária a criação. Um dia vai chegar a necessidade da criação de uma universidade que dê conta dessas demandas. O homem estava falando do que, Abraim? Estava falando da Universidade do Estado. Hoje, em Tefé, para finalizar essa parte, eu estou vendo essa carga vivíssima de responsabilidade, a demanda do historiador que vem sobre nós, aqueles alunas que estão ali com sangue nos olhos, para dizer: daqui 4, daqui 5, daqui 10 anos, eu vou transformar a minha cidade. Tá certo. É isso. Novamente peço licença do professor Daniel e de você, telespectador, mas prometo, voltamos em seguida para o nosso último bloco.
volta, é o nosso quinto bloco do programa Literatura em Foco. Eu hoje recebo com muita alegria, com muito prazer, o professor doutor Daniel Barros de Lima. Claro, falamos do seu livro recente, O Seringueiro na Imprensa Amazonense. E agora o professor Daniel está exatamente com o livro na mão, porque é a sensibilidade e a responsabilidade, eu deixo aqui a pergunta, a responsabilidade dele mostrar essa historiografia para um mundo novo chamado Universidade Estadual do Amazonas, Polo Tefé. Muito bem, Abrainha. Nós estávamos falando anteriormente sobre esse sonho profético de Djalma Batista e de muitos outros imortais que pensaram o nosso desenvolvimento da Amazônia pela Amazônia, não de gente que pensa de fora da Amazônia sobre o seu próprio esquema de desenvolvimento. Mas falar sobre essa obra, e você está do seu lado aqui, para mim é um sinal simbólico, é algo muito simbólico para mim, porque a primeira obra não tínhamos pretensão de entrar nessa seara, de sermos escritores de livros propriamente. Posso interrompê-lo? Claro. Para dizer que poucos doutores sugam parte do seu doutorado para fazer uma obra e devolver para a sociedade. Que é esse o ponto, me ajudou demais. Estamos produzindo muitas coisas boas dentro da universidade e elas estão ficando lá fechadas. Muitas vezes alimentando nossa própria vaidade, nossos egoísmos, mas a função final de uma pesquisa deve ser a comunicação dela para o seu povo. Então, assim, a editora Valer, a quem eu faço esse agradecimento, que apostou nesse projeto, e tantas outras pessoas que cercaram, ter a oportunidade de estar falando nas últimas semanas, desde janeiro estamos lançando essa obra, é um ponto importante da minha vida. Poder estar ali na cidade de Tefé e compartilhar próximo da realidade deles, ver eles fazendo estágio, ver eles fazendo atividades de campo, de escolas ribeirinhas, escolas do campo, comunidades indígenas gente que está dentro da universidade já tomando o rumo da sua própria história e poder ouvir histórias. Nós somos um grande aprendiz nessa hora, né? Trazendo um conhecimento para ser partilhado. Então, o que nós mais desejamos a partir é que esse livro seja realmente uma intervenção de cidadania para o cidadão amazonense hoje, não somente o do Amazonas, mas de toda a região do nosso norte, para que seja valorizado. Aqui há um tratado de justiça social, é um valor de equidade, para que nós não permitamos que jamais o ser humano possa ser visto, como você falava nos bastidores, eu vou revelar, de cima para baixo, como se nós tivéssemos esse poder sobre o outro, de explorar alguém e de matar alguém, no sentido simbólico até real. Mas vivo hoje com as necessidades do nosso presente, Abraim, dizendo que nós temos grandes desafios. O passado continua gritando, a gente precisa continuar combatendo a mentira social, que está aí nas redes sociais, que está em todos os lugares, que atrapalha o desenvolvimento humano das pessoas, que acreditando em tudo da internet. Tudo que está na internet. O historiador ele pode usar a internet, inclusive, para combater esse tipo de situação. E acho que é um dos maiores desafios do historiador hoje é a mentira social. Nós passamos anos, e você, mais do que alguém que necessariamente passou pelos bancos da universidade, sabe todo o labor que a sua trajetória, a sua vida, a sua exposição pública, o seu esvair da vida para conquistar algo, para trazer para a sociedade amazonense. Aí vem uma pessoa que impulsiona likes aos milhares e derruba muito do que você produziu por anos. Isso é injusto. Então essa é uma das perspectivas, mas está nessa confluência atual, servindo a Universidade do Estado, a Universidade Federal, as instituições públicas como um todo, compartilhando o conhecimento, é uma grande alegria. Então acho que essa é a última palavra que eu deixo em relação ao seringueiro na imprensa amazonense. É um sinal. Eu posso dizer que este seringueiro não ficou esquecido nas suas pesquisas. Ele teve nome, teve data,
caminho de nascimento, porque os jornais lhe permitiram trazer isso a lume. E a obra, a importância da obra, professor, deixar que a obra volte para a sociedade. Quer dizer, não ser egoísta a ponto de pegar a sua tese e deixar numa prateleira de uma grande biblioteca universitária. Que somente alguns vão acessar. Exatamente. Ou aqueles que tiverem interesse. No seu caso, o senhor está devolvendo para a sociedade um programa como esse, né? Para fazer essa capilarização, né? Para deixar o conhecimento na mão das pessoas. Pois é, e vamos aproveitar exatamente este momento para dedicar o programa à cidade de Tefé, à Universidade Estadual do Amazonas, aqueles que lá estão dividindo conhecimento, partilhando conhecimento, e dizer que nós aqui da capital acreditamos nesses jovens, que eles também podem ser doutores. Isso é muito importante. Eu às vezes cobro de determinados professores que levam anos e não publicam, às vezes se aposentam e não conseguem publicar suas teses, não partilham suas teses, às vezes por negligência da própria universidade, por ausência de recursos. São muitas as teses guardadas silenciosamente nas bibliotecas. Então, a sua ação de publicar aquilo que o senhor produziu com muito sacrifício, e eu tenho respeito por esse sacrifício, me permite deixar essas palavras no final do programa. E agora o senhor tem, que estava ansioso desde o início, a oportunidade de agradecer e se despedir dos seus alunos, dos seus amigos, especialmente daqueles que lhe ensinaram a amar a história. Olha, eu quero tocar nele aqui. Eu falei para ele agora que eu sou um pouco sensitivo, né? Conheci Abraim de muitas páginas, de muitas histórias, e sei do seu trabalho, da importância do impacto do seu trabalho nas últimas décadas para a nossa sociedade. Estar do seu lado hoje é um dos maiores prazeres da minha vida. Satisfação enquanto pesquisador, estar aqui, ter sido convidado por você. Nunca imaginei que de anos e anos atrás, a gente ouvindo falar do seu trabalho, um dia eu pudesse estar do teu lado falando aqui de coisas comuns, daquilo que a gente luta pelo bem comum, ladeado nessa constelação de nomes que assim também, ainda vivos, contribui com esse mesmo sonho de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igual, para o bem comum, buscando isso tudo. Então, mandar um abraço especial desde Tefé, meus amigos, pares, colegas, professores, diretores, coordenadores que ali estão, especialmente nossos alunos e alunas que estão ali no dia a dia fazendo história, literalmente fazendo história, aos amigos de Manaus, colegas do mestrado, do doutorado, amigos da Universidade Federal do Amazonas, professor Luiz Balcar, na representação de todos aqueles que nos ajudaram em todo esse processo, familiares e amigos. Um grande abraço a todos e a todas. Compartilhe sempre esse livro, esse saber com as pessoas da cidade de Manaus. É isso. Muito obrigado, meu amigo. Maravilha, professor. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Recebi com muito prazer o professor doutor Daniel Barros de Lima. E aproveito para dizer que este programa está dedicado à Universidade do Estado do Amazonas, à Universidade Estadual do Amazonas e principalmente aos alunos da nossa Universidade do Estado do Amazonas lá em Tefé.